Na meia-noite de 11 de novembro de 1975, entrou em vigor em Angola a primeira lei constitucional e ela já previa a institucionalização das autarquias locais no seu artigo 51. Em 1992, com o surgimento do pluralismo partidário e da necessidade da democratização do Estado, uma nova lei constitucional foi aprovada e também previa a institucionalização das autarquias locais, conforme o seu artigo 146. Porém, as autarquias locais nunca chegaram a ser implementadas. 18 anos depois, precisamente em 2010, entrou em vigor em Angola uma Constituição muito bem elaborada e a consagração do princípio da autonomia local manteve-se, mas até hoje, no ano de 2023, não há autarquias locais em Angola. Quais são as razões da não implementação das autarquias locais em Angola até hoje? Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Este é o canal mais direito que aborda assuntos jurídicos de forma simples e objetiva. Eu sou Fernando Jucinde e neste vídeo irei apresentá-lo 7 desafios da implementação das autarquias locais em Angola. Este vídeo é a continuação do vídeo que fala sobre 7 benefícios da implementação das autarquias locais, cujo link está na descrição deste. E se ainda não assistiu, vá à descrição deste vídeo, assista, curta, compartilhe e se não for inscrito no canal, inscreva-se e assista até o fim. Primeiro desafio, a criação de infraestruturas capazes de assegurar o funcionamento das autarquias locais. As autonomias administrativa, financeira, patrimonial, regulamentar e política são características fundamentais das autarquias locais. Isto irá obrigar a que cada uma delas tenha as suas próprias infraestruturas, nas quais poderão desenvolver as suas atividades. Assim, para haver autarquias, é necessário que os municípios sejam equipados com edifícios públicos e as comunas e aldeias estejam interligadas por estradas ou picadas que facilitam o desenvolvimento das atividades econômicas e sociais das comunidades locais. Além dos edifícios e das vias de comunicações, é necessário que estejam disponíveis para as autarquias meios técnicos e equipamentos de trabalho para o funcionamento dos órgãos autárquicos e para a prossecução dos seus fins. Por exemplo, é necessário que haja meios técnicos disponíveis para o funcionamento da Polícia Municipal e uma estrutura administrativa financeira capaz de garantir de forma eficaz a cobrança de taxas e impostos locais. Atualmente, a maior parte dos municípios de Angola não possuem infraestruturas capazes de assegurar o funcionamento das autarquias locais. Por isso, a criação imediata destas condições dos municípios é um grande desafio a ser cumprido. A inexistência de condições mínimas capazes de assegurar o funcionamento das autarquias poderá tornar a vida das populações mais difícil. Segundo desafio, possíveis conflitos de competências entre as autarquias locais e as autoridades tradicionais. As autarquias locais e as autoridades tradicionais constituem as formas organizativas do poder local, conforme o número 2 do artigo 213 da Constituição de Angola. Curiosamente, as autarquias e as autoridades tradicionais exercerão os seus poderes administrativos nos mesmos territórios e no seio dos mesmos núcleos populacionais. Relativamente às autarquias, já existe legislação que regula as suas competências e atribuições, mas no caso das autoridades tradicionais, ainda não há lei que regula o âmbito e o local no qual devem atuar. É necessário que seja criada a legislação sobre as autoridades tradicionais o mais breve possível. A criação desta legislação é um grande desafio, porque apesar das autoridades tradicionais serem anteriores ao Estado, isto é, surgirem antes do aparecimento do Estado angolano, e são reconhecidas pela Constituição mediante a consagração do pluralismo jurídico previsto no artigo 7º, o modo de organização e funcionamento destas autoridades varia de região para região e de etnia para etnia, tornando a regulamentação das suas atividades mais complexa e difícil. Para não haver conflitos de competência entre as autoridades tradicionais e as autarquias locais, é necessário que sejam definidos por lei quem são verdadeiramente as autoridades tradicionais, quais são os territórios nos quais elas atuam e em quais matérias de interesse social elas devem intervir e quais os fins que elas devem perseguir.
Entretanto, a simples criação da legislação não será suficiente para neutralizar os possíveis conflitos de competências, porque pode haver muita dificuldade de impor a lei positiva caso esta contrarie a norma costumeira local. Isto ocorrerá principalmente nas localidades onde há pouca presença das autoridades tradicionais, isto é, onde elas administram a justiça e as questões sociais de interesse local, conforme os usos e as tradições da comunidade local. O diálogo permanente entre os autarcas e as autoridades tradicionais será fundamental e determinante na resolução dos possíveis conflitos, tendo em conta, em todos os casos, a busca da harmonia da lei positiva com os costumes, tradições e usos das comunidades locais. Terceiro desafio, a coabitação política e administrativa entre as autarquias locais e a administração local do Estado. Apesar da institucionalização das autarquias locais, os órgãos da administração local do Estado, isto é, os governos provinciais, continuarão a existir. E em muitos casos, a transferência das competências e atribuições destes órgãos para as autarquias locais será feita de forma gradual. Este gradualismo funcional fará com que haja uma permanente interação entre a administração local e a autarquia, pois haverá entre elas uma relação de complementaridade. Além disso, há atribuições que são comuns às autarquias e aos órgãos da administração local do Estado. Neste caso, as autarquias e a administração local do Estado deverão trabalhar juntas para a persecução do interesse público. Por exemplo, enquanto a definição das políticas de saúde e de educação são da responsabilidade do Estado, as autarquias terão o dever de administrar as escolas, criar e implementar projetos que visam a melhoria das condições sanitárias das comunidades. Nesta relação de complementaridade, tendo em conta as atribuições comuns, deverá surgir um conflito positivo de competências, isto é, haverá casos em que a autarquia e a administração local reclamarão determinados poderes administrativos, querendo atuar ao mesmo tempo. Também poderá se dar o caso de nenhuma delas querer resolver determinado problema comunitário. Neste caso, verificar-se-á um fenômeno chamado de conflito negativo de competência, onde nenhum dos órgãos administrativos chama a si a responsabilidade de praticar atos que visam a persecução do interesse público. A coabitação política e administrativa harmoniosa será determinante para o sucesso da institucionalização das autarquias locais em Angola. Neste caso, é importante que tanto os autarcas e os titulares dos órgãos da administração local do Estado estejam devidamente preparados e cientes das suas responsabilidades, das suas competências e atribuições para que se evitem conflitos. Quarto desafio, a materialização da igualdade de tratamento na relação entre o governo e as autarquias locais. A igualdade é um dos pilares da Constituição angolana e uma componente indispensável na construção de uma sociedade democrática. Além da sua aplicação nas relações entre as instituições públicas e privadas com os cidadãos e nas relações privadas entre as pessoas, também será aplicada nas relações administrativas e tutelares entre o Estado e as autarquias locais. Apesar da acentuada autonomia local que terão as autarquias, a gestão central das políticas econômicas e sociais do Estado estarão na responsabilidade do governo, formado pela aprovação política vencedora das eleições gerais. As eleições autárquicas terão, muito provavelmente, vencedores distintos nos vários municípios do país. Este facto irá colocar ainda mais evidente o mosaico político angolano, composto por várias formações políticas com diferentes perspectivas sobre os modelos de desenvolvimento e crescimento do país. Se de um lado a presença de várias formações políticas na gestão das várias autarquias é um benefício por criar maior dinamismo político, por outro lado pode causar uma espécie de incompreensões e tendências discriminatórias no tratamento das autarquias por parte do governo. Poderá surgir a tentação do governo central dar mais atenção, isto é, efetuar maiores transferências financeiras às autarquias administradas pelo partido que governa, prejudicando assim as demais autarquias. Apesar da igualdade de tratamento dado pelo Estado às autarquias ser um princípio legal, o jogo político e os interesses partidários podem ofuscar este princípio se não houver rigor e cuidados.
A efetivação deste princípio será a prova de maturidade política e democrática. Abrirá caminho para a construção de um espírito político patriótico e harmonioso, respeitando-se assim as diferenças partidárias. Assista até o fim, porque os 3 últimos desafios são muito importantes. Quinto desafio: ultrapassar as dificuldades de arrecadação de receitas para a realização dos interesses da população local. As autarquias locais, tal como as demais pessoas plebivas de direito público, visam a percepção do interesse da coletividade. Tem como principal objetivo a satisfação das necessidades das populações. A satisfação das necessidades humanas requer a utilização de recursos econômicos suficientes. Isto é, implica necessariamente a existência de fontes de receitas financeiras sustentáveis que possam garantir o normal funcionamento das autarquias. A autonomia financeira obrigará as autarquias a criarem as suas próprias fontes de receitas financeiras, principalmente nos municípios onde há pouca atividade tributável e que a arrecadação de receitas fiscais é quase inexistente, haverá maior dificuldades financeiras. Nestes casos, caberá ao Estado promover o desenvolvimento do empreendedorismo local e, numa primeira fase, efetuar transferências financeiras constantes e consideráveis do Orçamento Geral do Estado para as autarquias para garantir a sobrevivência destas. Sexto desafio: o combate às assimetrias regionais. Angola é um país grande em extensão territorial, mas a maior parte da sua população está concentrada nas grandes cidades. Verifica-se um sobrepovoamento nas cidades maiores e apresentam razoáveis índices de desenvolvimento econômico, enquanto que nas cidades pequenas e nas aldeias, onde existem maiores dificuldades econômicas, há um subpovoamento considerável. Primeiro, devido ao êxodo rural, provocado pelas dificuldades econômicas e sociais das populações distantes dos grandes centros urbanos. Segundo, por causa do conflito armado que assolou o país, obrigando a população que vivia no interior do país a refugiar-se nas capitais provinciais à procura de maior segurança e tranquilidade. Estes e vários outros fatores causaram as assimetrias regionais, a movimentação das pessoas das aldeias para as grandes cidades à procura de melhores condições de vida trouxe um desequilíbrio na distribuição da população no espaço territorial do país. Hoje, o território angolano não é habitado de forma proporcional. Por exemplo, existe um número elevado de pessoas vivendo na capital do país, enquanto que há um vasto território a ser habitado e explorado. Se não houver cuidado na sua implementação, as autarquias locais poderão alimentar ainda mais as assimetrias regionais e acentuar as diferenças socioeconômicas das cidades e povoações. Pois, havendo autonomia local dos municípios, cada município poderá desenvolver-se principalmente de acordo com as suas receitas locais. Assim, as autarquias que produzem maiores receitas financeiras poderão tornar-se mais prósperas economicamente, ganhando novos residentes, e as que menos arrecadam receitas financeiras poderão ter maiores dificuldades na efetivação dos seus programas de governo, e isto poderá provocar a movimentação de vários habitantes destas autarquias para as mais prósperas e que ofereçam melhores oportunidades de crescimento econômico para os seus habitantes. O combate às assimetrias regionais será um grande desafio e o Estado terá a responsabilidade de prestar maior atenção, isto é, efetuar maiores transferências financeiras às autarquias com mais necessidades financeiras. Isto irá permitir que haja um maior desenvolvimento das cidades e evitar a chamada migração interna dos habitantes das autarquias. Sétimo desafio: a implementação da autonomia local em todos os municípios de Angola. Angola é um país vasto e o seu território está dividido em vários municípios. Para haver uma plena descentralização administrativa, terá de existir autarquias em todos os municípios e todos os angolanos terão de participar nas eleições autárquicas mais tarde ou mais cedo. Analisando a fundo a questão das autarquias locais em Angola, nota-se que nem todos os municípios estão preparados para a institucionalização de um poder autónomo.
Por isso, falou-se durante algum tempo sobre o princípio do gradualismo na implementação das autarquias locais. A Lei nº 18/21, de 16 de agosto, tirou da Constituição da República este princípio, mas a nível infraconstitucional, isto é, na legislação autárquica, ainda existe este princípio, pois existe a regulação da transferência gradual de competências da administração local do Estado para as autarquias locais e também a implementação faseada das autarquias nos vários municípios, conforme forem sendo criadas as condições. A conclusão deste longo processo, que resulta da conjugação dos gradualismos geográfico e funcional, será um dos grandes desafios da implementação das autarquias locais. O facto de não haver condições socioeconômicas em todos os municípios para a criação de uma administração autônoma fará com que sejam criadas infraestruturas públicas, sejam implementados projetos de desenvolvimento econômico e de fomento ao empreendedorismo local. As desigualdades socioeconômicas farão com que, numa primeira fase, as autarquias sejam implementadas apenas em alguns municípios, e isto exigirá que sejam obedecidos determinados critérios objetivos na seleção dos municípios escolhidos. Curta, compartilhe, inscreva-te no canal. Até o próximo vídeo. Estamos juntos.